Beleza, estamos gravando. E a partir de agora, a gente vai estudar aquilo que a gente chama, né, de Idade Média na Europa, a Idade Média Europeia. Essa Idade Média na Europa é a Idade Média que a gente geralmente fala de feudalismo, que a gente fala dos assuntos que têm a ver com os reinos germânicos, o Carlos Magno. E é importante aqui a gente ressaltar que existem duas Idades Médias aí na nossa apostila. A Idade Média Oriental, que tem Islã e Império Bizantino, e a Idade Média Ocidental, que aí na nossa apostila está com o nome de Idade Média Europeia, que fala justamente da Europa Ocidental. Você que nos acompanha pela apostila, o assunto que a gente vai trabalhar hoje está na seguinte página. Página 533. Vou escrever aqui no chat para vocês, para caso alguém entre atrasado, tenha aí a informação. Beleza? Bom, vamos começar então aí a tratar desse assunto, a Idade Média Europeia. Conforme vocês observam aí no nosso slide, a gente vê dois grandes temas dentro dessa aula. Os reinos germânicos, também chamados de reinos bárbaros, e o sistema feudal. Esses dois temas, eles estão em sequência. Primeiro a gente estuda reinos bárbaros, depois vem o feudalismo. Então, aí dá para colocar os dois numa espécie de linha do tempo, beleza? Bom, para entender o que está acontecendo com essa Idade Média Europeia, é preciso voltar um pouquinho no tempo. É preciso voltar lá na crise do Império Romano, que a gente estudou há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, nós vimos o Império Romano, como é que ele funcionava, quais foram os problemas internos que esse Império Romano tinha. E a gente destacou com vocês a falta de escravizados, a anarquia militar, ou seja, um processo de tomada de poder pelos generais contra os imperadores, e o Império Romano, ainda numa parte de sua história, sofreu com o cristianismo, na medida em que o cristianismo negava a autoridade divina do imperador. Mas lembre-se também que a partir do século IV depois de Cristo, o cristianismo passou a ser tolerado no Império Romano. E ainda no século IV, só que no final, no ano 391, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império. Então eu não posso considerar que o cristianismo é um dos fatores da queda do Império Romano. Não posso. Mas, efetivamente, o que é que derrubou o Império Romano? A anarquia militar, a crise econômica pela falta de escravos. Professor, posso colocar os reinos bárbaros? Mais ou menos. Porque grande parte das migrações germânicas, elas ocorreram pacificamente para dentro do Império Romano. Não foram violentas. Algumas foram, mas a maioria foram migrações espontâneas. Então, se você enfatizar que o Império Romano caiu por causa dos ataques bárbaros, você vai ter um probleminha com essa informação. Por quê? Porque você vai achar que esse foi o grande fator de queda, e não foi mesmo. O grande fator, né, de queda é essa desorganização interna do Império Romano. É claro que você vai chegar e vai fazer a seguinte pergunta para mim, mas professor, se eu for perguntado sobre a queda de Roma, o que é que eu escrevo? Veja o que o texto, logo acima da questão, observa com você, para onde que ele direciona. Não tente acessar pela tua memória. Não estou dizendo que a tua memória vai falhar. Eu estou dizendo que a questão pede para você interpretar o que está no texto, no enunciado. Então você segue mais ou menos aquela linha de raciocínio, beleza? Bom, 2 fatores, então, nós temos nessa Idade Média Oriental, ou melhor, nessa Idade Média Ocidental, que merece nota. O primeiro deles é a desagregação do Império Romano Ocidental. O segundo foi o processo de ruralização da Europa. As cidades romanas tornaram-se ambientes de ameaça, tornaram-se ambientes de insegurança.
essa volatilidade, esse caráter volátil do Império Romano Ocidental, ele provoca, portanto, que as pessoas abandonem as cidades e vão morar na área rural. Inclusive, nessa ocasião, surgiu uma prática entre os romanos, que vai continuar depois na Idade Média, chamada de colonato. O que era o colonato? Era quando um plebeu romano ou um germânico, precisando de terras para plantar, ele procurava um fazendeiro romano, um patrício romano, e se oferecia para trabalhar nas terras. O que o colono, tanto plebeu quanto germânico, produzisse, uma parte era entregue para o senhor daquelas terras. Veja que isso mais tarde vai ser uma das obrigações servis do feudalismo. A talha, né, que era entregar parte da produção para um senhor, é, na verdade, uma prática que já existia entre os romanos, chamada de colonato. Havia outras práticas, inclusive de origem germânicas, que foram trazidas para o Império Romano nessa época. Uma delas era o comitatus. Comitatus é uma prática germânica, que consistia no seguinte: toda vez que um líder germânico vai atacar, vai proceder um ataque, ele chama os líderes de outros clãs. E quando eles conquistam alguma coisa, tudo que foi conquistado é dividido entre os que participaram. E esses líderes desses clãs, eles não podem dizer que não vão. Tem uma relação de fidelidade entre eles. Isso, mais tarde, vai ficar conhecido como comitatus e vai ser uma tradição germânica que vai ajudar a compor o feudalismo também, aquela obrigação, né, de você prestar serviço militar ao teu senhor. Então é uma época de sínteses, essa época do Império Romano. E com o esfacelamento do Império Romano no ano 476, muitos povos bárbaros foram chegando nas fronteiras. E esses povos bárbaros, muito pelo contrário dos romanos, eles não conheciam a noção de Estado, muitos não tinham a noção de propriedade particular, muitos deles eram adeptos das religiões tribais, politeístas e idólatras. Então eles chegam dentro das fronteiras do Império Romano, apesar desses muitos germânicos terem uma superioridade militar. Alguém precisa falar aí pelo microfone? A Maria Kowalski, você precisa que alguém fale alguma coisa pelo microfone? Está escutando bem a minha voz? Ô, professor, é que tem gente que não está conseguindo entrar na aula. Ah, entendi. Eu vou passar para vocês um link aqui no chat e vocês compartilham com eles. Provavelmente eles devem estar no WhatsApp, né? E daí você compartilha o linkzinho. Um momento, por favor. Tranquilo. Passe esse linkzinho para eles, que daí eu já os aceito aqui na nossa aula. Muito bem, a gente vai dando continuidade aqui na nossa aula. Qualquer coisa que vocês precisem, escrevam no chat, que daí eu estou sempre olhando lá as mensagenzinhas e daí eu consigo já interagir com vocês, caso eu tenha algum outro problema, né, técnico envolvendo isso, beleza? Então tá, vamos seguir adiante. Durante, portanto, essa Idade Média, os reinos germânicos, eles adotam a religião cristã. Mas por que os bárbaros fariam isso? Pensa comigo. Você é um povo bárbaro que chegou num território que já é cristianizado.
o Estado imperial romano se esfacelou, mas a religião que os romanos tinham, não. Essa religião que os romanos tinham é a religião cristã. Então eles chegam nesse território, o que eles fazem? Eles vão fazer uma aliança com o Papa. Vão fazer aliança com a política da época. Essa aliança, ela é uma aliança, portanto... Fala, Daiane. Tem ainda alguns estudantes que não estão conseguindo acessar, não estão conseguindo entrar. Vamos ver se agora vai. Ué? Bom, a gente faz o seguinte, pessoal. A gente vai fazer a gravação aqui, vai continuar a gravação. Né? À medida que eles forem conseguindo entrar, beleza. Senão eles conseguem depois ver a interação ao vivo, eles conseguem ver a gravação que eu posto lá no link, até para a gente não atrasar. Eu vou então, Daiane, sair e entrar novamente. Muito provavelmente muitos de vocês vão ter que fazer isso. Vamos lá, vamos sair. Ô, professor, teu microfone ele tá mutado. Pronto, ok, beleza? Bom,
Tudo certo? Vamos só fazer uma retomada aqui. Vamos lá. A gente estava comentando com vocês sobre a desagregação do Império Romano. Para quem chegou agora, nós estamos lá na Idade Média Europeia, na página 533. E o tema que a gente está trabalhando é o que aconteceu na Idade Média Oriental. Essa Idade Média Oriental, ou melhor, ocidental, é a Idade Média que tem o feudalismo e a Idade Média que tem os reinos bárbaros, beleza? Então vamos lá. Qualquer coisa que vocês precisem, vocês mandam aí por escrito no chat e a gente vai resolvendo com vocês. Vamos lá. Então, o que acontece, né, nessa Idade Média Ocidental? Dois processos. A ruralização do Império Romano, com as pessoas abandonando as cidades, e o surgimento dos reinos bárbaros. Esse esvaziamento das cidades era por conta da violência, das revoltas de escravos, do preço das mercadorias cada vez mais alto, os ataques que muitos generais romanos faziam para tomar o poder. Essas pessoas que podiam, que tinham propriedades rurais, abandonavam as cidades e iam para a área rural. Lá eles vão se tornar o que mais tarde a gente vai chamá-los de nobres, né, suzeranos e vassalos, que vão ser, portanto, os caras que vão mandar na época do feudalismo. Seguindo adiante, ao mesmo tempo em que essas pessoas mais ricas, mais abastadas, foram para a área rural, também pessoas mais pobres, atrás de terras, também o fizeram. Romanos, que eram, portanto, cidadãos romanos, mas viam que não conseguiam mais sobreviver nas cidades, foram para a área rural e lá se dedicaram à atividade agrícola. Essa parceria entre romanos patrícios e romanos plebeus para produzir alimentos na área rural, esse processo a gente chama de colonato, e ele vai ser uma das características do que mais tarde a gente vai chamar de feudalismo, que são as obrigações servis. Por quê? Porque muita gente que trabalhava para esses grandes fazendeiros tinha que entregar parte da produção para esse fazendeiro como uma espécie de pagamento para continuar trabalhando ali naquela terra. Bom, nessa época, né, do final do Império Romano, surgem os reinos germânicos no lugar. E esses reinos germânicos rapidamente se tornaram cristãos. Por quê? Porque muito chefe germânico pensou, bom, eu cheguei aqui no território que outrora era o Império Romano. O Império Romano não existe mais, agora o governo é o meu. Como é que eu legitimo esse governo? Ora, vou me aproximar de uma instituição muito poderosa que existia já no final do Império Romano e que vai legitimar a minha existência, que vai dizer para todo mundo que sim, eu tenho o direito de ser o governante desse reino. A Igreja Romana, o Papa. O Papa começa a batizar chefes germânicos. Esses chefes germânicos oficializam o cristianismo dentro de seus territórios. Então, você era germânico, não é romano? Tudo bem. Se você aceitar o cristianismo, você vai ser reconhecido pela igreja. Aí, nesse frontispício que aparece para vocês na tela, é um desenho, um altorrelevo que representa o batismo de um chefe germânico. O chefe germânico chamava-se Clovis. Ele foi convertido ao cristianismo no século V. E tem uma descrição feita de como que ele se tornou cristão. Essa descrição é um documento de época, já caiu em algumas vezes, né, ou parecidos no vestibular, e o que você tem que perceber é como que o chefe germânico, ele adota o cristianismo até por uma questão de sobrevivência política na Idade Média. Diz assim o texto: o sacerdote, tendo-se posto em contato com Clovis, levou-o pouco a pouco e secretamente a acreditar no verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, e a renunciar aos ídolos que não podiam ser de qualquer ajuda, nem a ele, nem a ninguém. O rei, tendo, pois, confessado um Deus todo-poderoso, na Trindade, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ungido do Santo Crisma, com o sinal da cruz. Mais de 3.000 homens de seu exército foram igualmente batizados. Vamos supor que você não sabia que o Clovis era um chefe germânico. Pois é, mas quando você olha o frontispício, ou seja, o desenho que vem antes aqui, você vê os detalhes em um estilo de desenho que é um estilo germânico. Pega tradições romanas,
e faz ali uma cena religiosa. Isso foi uma característica desses reinos germânicos que você pode chamar também de reinos cristãos. Foi uma forma, portanto, de legitimar o poder desses governantes que eram bárbaros, né, que não eram nem gregos nem romanos. Dentre esses governantes germânicos que o cristianismo e que governaram a favor da igreja, nós temos a dinastia dos carolíngios. A dinastia dos carolíngios começa quando um cara chamado Carlos Martel, no século VIII, vence os muçulmanos na Batalha de Poitiers. Carlos Martel inaugura uma dinastia dentro de um império chamado Império Franco, que é a dinastia carolíngia, dos Carolos, né, do Carlos Martel. Depois do Carlos Martel, governou um cara chamado Pepino o Breve. Pepino o Breve, ele é um dos caras que reforça essa aliança com a igreja, inclusive doando parte da Península Itálica para a igreja, que mais tarde a gente vai chamar de Santa Sé, ou comumente chamado Vaticano. Também é da família carolíngia, esse cara bonito que aparece aí na tela para vocês. Não eu, o outro, o Carlos Magno. O Carlos Magno, ele está governando mais ou menos aí no final do século VIII, início do século IX. Carlos Magno teve uma baita sorte durante o governo dele, vamos dizer assim. O Papa da época, o Leão III, nem tanto. O Papa Leão III, na época do Carlos Magno, foi sequestrado por bárbaros que não eram simpáticos ao Papa. O Carlos Magno era. Carlos Magno organiza um grupamento, um grupo de elite, o pessoal do Tropa de Elite, o pessoal lá da Faca na Caveira, que era os 12 pares de França, que vão resgatar o Papa, que estava na mão de povos inimigos. O Papa é recuperado, e como uma forma de agradecimento, o Papa Leão III coroa o Carlos Magno imperador romano ocidental. Isso é particularmente curioso para nós. Por quê? Ora, como é que alguém pode ser coroado imperador romano de um império que já não existe mais? Porque o Carlos Magno ele foi coroado no Natal do ano 800. O Império Romano Ocidental caiu no ano 476. Ou seja, tinha mais de 300 anos que o Império Romano Ocidental nem existia mais. Mesmo assim, Carlos Magno é coroado imperador romano do Ocidente. O que essa relação tem a ver? Bom, a igreja nessa época, ela precisa, portanto, se aliar ao poder desses reinos germânicos também, porque o Papa, ele é um chefe militar também. Então ele precisa de outros chefes militares que sejam aliados para evitar a expansão dos muçulmanos. O islamismo, ele surgiu na Península Arábica, mas se espalhou pelo norte da África, atravessou para a Península Ibérica via Estreito de Gibraltar, que aliás tem esse nome por causa de um turco que passou por ali, o Gibraltarique, toma conta da Espanha, ou pelo menos do território que mais tarde vai ser chamado de Espanha, e esses muçulmanos vão em direção ao território do Império Franco. O Império Franco que hoje a gente chama de França. Quando eles entram em território do Império Franco, eles são contidos pelo Carlos Martel. Então qualquer chefe germânico que abraçava o cristianismo e lutava contra os muçulmanos, o Papa, obviamente, via ele como um aliado. E esse foi o caso do Carlos Magno. Na imagem aí aparece a coroação do Carlos Magno. Carlos Magno, portanto, se submete aos interesses da igreja para legitimar o poder, e a igreja coroa um germânico como imperador romano para preservar a cristandade. Aliás, né? Essa é uma das grandes explicações da Europa. A Europa, ela foi explicada por muito tempo por reinos germânicos romanizados contra muçulmanos inimigos. Sempre foi explicado mais ou menos assim como é que a Europa surgiu, o nascimento da Europa. Claro que isso aí cria também muita polêmica, né?
tem um autor chamado Samuel Huntington, ele escreveu já há algum tempo, mais de 20 anos, um livro chamado Choque de Civilizações. E esse cara, ele explica como surgiu a Europa, da luta do cristianismo contra o islamismo. Tá, tudo bem, lá para a Idade Média a gente pode explicar dessa maneira, mas você tentar explicar que as coisas no mundo hoje podem ser ditas desses termos, que existe um choque entre o islamismo e o cristianismo, que essa é a grande luta que existe no mundo, é um certo exagero. Então, o Samuel Huntington, quando escreveu, ele acabou polemizando bastante, e muitos desses youtubers, influencers, principalmente da turma dos malucos, usam esse discurso lá na Europa até hoje para explicar que é necessário combater os islâmicos. Quando, na verdade, a gente sabe que um dos grandes problemas que existem na Europa hoje é a migração dos refugiados, em que, em maioria, muitos deles são islâmicos. E aí há um choque com o cristianismo na França, há um choque contra o cristianismo na Itália. Ou seja, não é uma briga apenas meramente religiosa. A questão dos refugiados é uma coisa muito mais complexa do que uma coisa essencialmente religiosa. Tem a ver com busca de recursos, sobrevivência material. Então é uma explicação bem complicada, né? Você tentar explicar o mundo apenas por confrontos religiosos hoje, não dá. Nem na Idade Média dava. Nem na Idade Média. O que estava em jogo lá na Idade Média tinha muito a ver com política. O Islã, ele tomou conta do Oriente Médio, que era a principal rota de comércio para a Europa Ocidental. 2, no Oriente Médio também havia o Império Bizantino, que negava a autoridade do Papa. Então você vê um Papa na Europa Ocidental preocupado com o esvaziamento do seu poder. O imperador bizantino não a aceitava. O Islã também não aceita. Ou seja, o Papa, nessa ocasião, vai constituir um poder se aliando a esses reinos germânicos. Daí a coroação do Carlos Magno. É um sinal de submissão do Estado germânico, do Carlos Magno, ao Papa. Geralmente, na Federal, as questões elas são muito interpretativas. E uma das grandes teses, né, a serem interpretadas é que foi publicada já há muito tempo, é bem conhecida, já caiu inclusive na Federal, só que somente para a segunda fase, nada impede que caia na primeira fase para você, que é a comparação dessa coroação do ano 800 com a coroação do Napoleão Bonaparte, que ocorreu mais de 1000 anos depois. A coroação do Napoleão Bonaparte é também com a presença do Papa, é também na Catedral de Reims, e lá o Napoleão Bonaparte, na hora em que ele vai ser coroado, ele retira a coroa das mãos do Papa e ele se declara imperador dos franceses pela graça do povo. Essa autoproclamação que o Napoleão Bonaparte faz, está dizendo, igreja, você se submete aos nossos interesses. Quem manda aqui, portanto, é o Estado napoleônico. Então, é uma relação diferente, tá? É um conceito diferente do que a gente tem. Por quê? Porque é um conceito que tem muito a ver com o Estado acima da igreja. É uma questão comparativa bem interessante. Beleza? Bom, seguindo adiante. Esse é o mapa do Tratado de Verdun. O que é o Tratado de Verdun? Foi a divisão do Império Romano do Império Romano Ocidental, do Carlos Magno, entre os netos do Carlos Magno. Por quê? Porque o Império Romano, a todo tempo, ele era atacado por outros povos bárbaros. Porque o Império Franco, esse Império Carolíngio, que era cristianizado, ele era vítima de outros ataques, em especial os normandos. E é entre os normandos que tem um povo muito conhecido nosso, que são os nórdicos, que praticam a atividade viking. Viking não é um povo, é uma prática de saques, é uma prática de ataques. Eles atacam, portanto, o Império Franco
esse Império Franco, ele praticamente se esfalece diante desses novos ataques. Então, os netos do Carlos Magno resolvem dividir o império em 3 partes. Está ali o Carlos o Calvo, que ficou mais ou menos com o território que hoje a gente chama de França, o Lotário, que ficou com a Itália, exceto, é claro, os estados pontifícios, e ficou ali com a região, portanto, da parte ocidental da Alemanha, e temos o território que ficou mais ou menos a Alemanha, que é do Luísio Germânico. E esses territórios foram se fragmentando, e deram origem ao feudalismo. Isso aconteceu no século IX depois de Cristo. Seguindo adiante, com a fragmentação desse Império Carolíngio, surge o sistema feudal. Ou seja, o sistema feudal ele é uma resposta ao clima de insegurança, de desespero, de ataque que acontecia na ocasião. O sistema feudal ele tem aí a autoridade esvaziada do rei e passa a ter como autoridade os suzeranos, os nobres, que passam a governar pedacinhos da Europa, principalmente na França. Esses pedacinhos, onde tinha o senhor feudal, ele praticamente detém todo o poder, ele pode cunhar as próprias moedas, ele pode estabelecer os impostos. Acima dele, ali, teoricamente tem um rei, mas que não manda nada. A autoridade maior fica por conta da igreja, mas a igreja, ela também se comportava como uma senhora feudal, cobrando tributos dos camponeses. O feudalismo, portanto, ele é a descentralização política. É a separação do território em pedaços. E esses pedaços, essa centralização política, essa descentralização política, faz com que a Europa se transforme numa colcha de retalhos, cada pedacinho, cada retalho, com o seu chefe. Mas cuidado, não vá generalizar esse sistema feudal para toda a Europa. Não vá fazer isso. Por quê? Porque nas áreas litorâneas da Europa, o comércio continuou. Na parte norte da Europa, na região lá dos Países Baixos, que a gente se acostumou a chamar de Holanda, né, os neerlandeses, lá as atividades comerciais não pararam, lá as cidades continuaram atuando. Na parte sul da Europa, em cidades como Marsella, por exemplo, a atividade comercial também não parou. Na Península Ibérica, então, ela foi tomada pelos muçulmanos nessa época. Península Ibérica, Portugal e Espanha, lá não teve feudalismo. Então o feudalismo, ele é muito mais um fenômeno francês. E o que é esse sistema feudal? É um sistema fragmentado em que os senhores, suzeranos ou vassalos, mandam em seus servos em troca de comida, em troca de terra, através de trocas. A política, portanto, descentralizada. A economia agrária e voltada para o mercado interno. Dificilmente os feudos praticavam comércio. Vez ou outra, é claro que alguns excedentes eram mandados ou trocados com outros feudos. Na sociedade tem a principal característica do feudalismo. Era uma sociedade estamental, ou seja, sem mobilidade social. Nasceu camponês, vai morrer camponês. Nasceu nobre, vai morrer nobre. E por que isso não muda? Porque não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com origem sanguínea, laços de sangue. Essa sociedade estamental, ela era dividida em 3 partes. Primeira parte, os que rezam. Segunda parte, os que guerreiam. Terceira parte, os que trabalham. E nessa época a igreja dizia que assim era a vontade de Deus. Porque cada um nessa sociedade fazia a sua parte para a permanência de toda a coletividade. Então o feudalismo, ele era um sistema socialmente dividido para durar para sempre. Até porque os nobres, por exemplo, seriam sucedidos pelos seus filhos mais velhos. Então, teoricamente, quando um servo fazia uma promessa de obedecer a um determinado senhor, implicitamente nesse acordo havia de que
tanto o filho mais velho do camponês quanto o filho mais velho do nobre assumiriam os lugares deles e o sistema feudal duraria para todo sempre. Do ponto de vista cultural, a Idade Média ela é marcada pelo predomínio da Igreja Católica, da Igreja Romana. Esse controle se dava a nível das leis, se dava a nível da política, atividades militares eram feitas pela Igreja também, cobrança de impostos, e as interferências eram múltiplas. Na economia, por exemplo, a Igreja proibia o empréstimo de dinheiro a juros, a chamada usura. Também na vida militar, a Igreja proibia determinadas épocas e lugares de se fazer a guerra. Havia, por exemplo, a trégua de Deus. A trégua de Deus, ela proibia que se fizesse a guerra durante a quaresma. A paz de Deus era uma regra que proibia a prática da guerra em alguns espaços. Igrejas, cemitérios, campos santos, terras da igreja. Ou seja, a igreja ela interferia no mundo econômico, no mundo político, no mundo social, de todas as maneiras, legitimando aquela existência. Então, dificilmente você vai ver uma igreja questionando o sistema feudal. Ela é parte desse sistema feudal. E é claro, né? A igreja também, ela vendia muitos objetos considerados sagrados, as relíquias, e também mandava construir muitas igrejas. Isso, inclusive, causou um problema dentro do Império Bizantino. O Império Bizantino, no século VIII, tinha muitos mosaicos, muitas igrejas construídas por esses monges, por essas congregações. Então a população pagava para esses monges construir ou expor relíquias, e o imperador bizantino lá não gostou dessa interferência de todo esse poder da igreja dentro do território do Império Bizantino. A gente pode dizer que esse foi um dos fatores que separou o Império Bizantino de Roma, né? Porque o Império Bizantino passou a seguir na religião as autoridades do imperador bizantino, que ele era uma espécie de papa do Oriente. Esse episódio ficou conhecido como Cisma do Oriente, a separação das igrejas católica, apostólica, romana e a igreja ortodoxa grega, que ficou a igreja cristã do Império Bizantino. Enquanto isso, na Europa Ocidental, a organização da igreja era mais sólida. A igreja romana chegou a organizar as cruzadas durante a Baixa Idade Média, que é um tema que a gente vai trabalhar mais adiante, que é a Baixa Idade Média, quando que a Idade Média vai terminando e são organizados os eventos conhecidos como as cruzadas. Então aguenta aí, que mais adiante a gente vai estudar esse tema. A sociedade feudal. A sociedade feudal tinha na sua base o povo. Você vê aí à esquerda ferreiros, marceneiros e à direita o camponês. No topo tem a figura do rei, mas ele praticamente não manda nada. O rei ele tem, digamos assim, uma autoridade mais simbólica. No meio nós temos, de um lado, a nobreza, os que guerreiam, e de outro lado, os que rezam, o clero. São eles praticamente que mandam na prática nessa sociedade feudal. A sociedade feudal é uma sociedade de suzeranos e vassalos, os chamados cavaleiros, os nobres. É comum, às vezes, as pessoas acharem que o vassalo ele é uma espécie de servo, ele é uma espécie de camponês, ele é um cara que tem que se submeter. Não, servo é uma coisa, vassalo é outra. Servo, realmente, é um camponês, tem que pagar suas obrigações para seus senhores, tinha que trabalhar 3 dias nas terras do senhor, a chamada corveia, tinha que entregar parte da produção para o senhor, a talha, e ainda esses servos, eles estavam, portanto, numa condição de hiper explorados lá embaixo dessa sociedade feudal. O que é diferente dos cavaleiros, diferente, né, dos suzeranos vassalos. Porque os suzeranos e vassalos, eles são nobres, são homens de armas. Então, mesmo que o termo vassalo acabe dando a ideia de um cara submisso que está lá embaixo, ele é submisso, mas não está lá embaixo nessa hierarquia social.
O vassalo, ele está logo ligado à nobreza, ele é um nobre, só que ele é um pequeno nobre, que foi pedir ajuda a um nobre mais bem armado, mais bem equipado, surgindo então a relação de suzerania e de vassalagem. O suzerano e o vassalo, eles fazem um acordo. Geralmente esse acordo é um acordo, né, para cooperação militar. Caso o suzerano precise, né, de uma força, o vassalo é obrigado a ir, e caso o vassalo seja atacado, o suzerano é obrigado também a socorrê-lo. Tanto que as obrigações suzerano-vassálicas são diferentes, são obrigações que têm mais a ver com o mundo militar, têm mais a ver com as famílias e tal, tem uma relação, portanto, diferente. Por exemplo, um vassalo, ele era obrigado a ajudar a montar o enxoval, né, aquilo que um filho do suzerano ia precisar para ser armado cavaleiro. Então, o filho do suzerano será armado cavaleiro. Todos os vassalos devem ajudar para comprar armadura, para comprar espada, comprar cavalo, para que esse rapaz se torne um cavaleiro. A filha do suzerano vai se casar. Todos os vassalos devem contribuir para que a moça tenha um dote adequado. Curiosamente, o dote, ele é para quem se casar com ela, não é para ela quando ela casar, é para quem se casa com ela. O que é um costume também da Idade Média, uma vez que os casamentos eram oportunidades de você participar da herança, da linhagem de outra família. Então você tem uma filha, você quer que a tua filha case com alguém que seja nobre de uma outra família. Só que aquela outra família não está afim que você case a tua filha lá e de repente, eu vou dizer, tudo bem, eu vou ter que casar o meu filho, eu caso aí com a tua filha, você vai fazer parte da nossa família também, mas o que eu ganho? Então o dote, ele era, portanto, um valor que a família do noivo recebia, que o noivo recebia, por permitir a entrada daquela moça de uma família diferente. E, claro, né, o dote, ele era proporcional, diretamente proporcional, a qual importância da família que a moça estava entrando. Então era sempre muito mais um negócio do que propriamente uma relação amorosa. Seguindo adiante, a mentalidade religiosa da Idade Média. Como nós dissemos a vocês, a igreja mandava em muita coisa, mas ela mandava em coisas que acabavam criando um hábito, né, um jeito de viver da Idade Média, que eu até ousaria dizer. O mais religioso entre nós aqui, provavelmente, era menos religioso que um homem medieval qualquer. Por quê? Porque ele vivia num ambiente religioso. Um exemplo disso, né, a construção das catedrais. Aí aparece a Catedral de Notre Dame, catedral que a gente sabe que há um ano atrás, né, foi ontem o aniversário de um ano do incêndio de Notre Dame, ela pegou fogo, mas ela foi construída na Idade Média sob a orientação da igreja, sob essa perspectiva de que a igreja, a casa de Deus, tem que mostrar o poder que Deus tem sobre as pessoas. Então aí, né, o caráter vertical dessas construções. A igreja também mandou copiar muitos manuscritos do mundo antigo. Esses manuscritos eram manuscritos escritos em grego, escritos em latim, escrito em outros idiomas, foi tudo reescrito, tudo que foi encontrado, para o latim, pelos monges copistas. Então, às vezes, a gente tem uma impressão da Idade Média, que ela é uma idade de trevas, né, de crise geral, mas é interessante que a Idade Média, ela tem justamente, né, os monges copistas que preservaram esse conhecimento do mundo antigo. Pouca gente lia, mas a preservação desses documentos é interessante. Aí você vê, pessoal, um trecho do filme O Nome da Rosa. Nesse trecho aparece, né, dois franciscanos entrando na biblioteca de um monastério. Eles estão investigando alguns crimes, mas aí você vê as bancadas, né, com os manuscritos sendo copiados. Então a igreja ela teve um papel também de conseguir preservar essa documentação, preservar toda essa produção que marcou o mundo antigo, mas ela não divulgava isso para as pessoas lerem, obviamente que não, até porque a maioria
não lia mesmo, né? Porque não sabia. Por isso que as igrejas eram tão decoradas na Idade Média. Era uma forma de você catequizar, de você alfabetizar na vida religiosa alguém que não sabia ler, né? Alguém que não sabia, né, decifrar os códigos. Então era tudo por imagem. Então muitas vezes, né, se critica o uso das imagens na igreja e tal. Sim, de fato, você pode criticar à vontade, não tem problema. Mas elas tinham uma função. Não era para ser errado, era simplesmente para você conseguir se aproximar das pessoas que não sabiam ler e poderiam, portanto, interpretar a história lá de Cristo a partir das imagens. Então é interessante, né, como é que havia uma comunicação nesse mundo medieval. Alguns anos atrás, caiu uma questão no vestibular da Federal que tratava das universidades. As universidades foram feitas pela igreja. As universidades eram da igreja. E apesar de que muita gente pensa, né, de que todo e qualquer intelectual de dentro da igreja era perseguido quando fazia um pensamento mais livre, isso acontecia, mas não eram todos que passavam assim. As universidades eram ambientes em que havia muita produção intelectual. Concepções bastante desenvolvidas surgiram dentro das universidades. Essas universidades se tornam uma ameaça quando esse conhecimento vai a público. Por exemplo, Galileu Galilei, ele foi punido não por acreditar no heliocentrismo, mas quando ele resolveu publicar sobre isso. Então, sim, muitos intelectuais foram perseguidos, mas era muito mais nesse processo de divulgação da ciência do que quando ela ficava dentro dos muros. E o texto que caiu naquela questão foi particularmente interessante, porque ele mostrava assim, ó, longe de serem estéreis, as universidades medievais produziram muito conhecimento. E seus autores morreram tranquilamente em seus leitos de morte. Ou seja, não morreram numa fogueira. Aí o aluno era chamado, né, a escrever, a buscar a resposta. O que o estudante, o que o candidato faz? Ele aciona a própria memória. E o que a nossa memória diz? Ah, todo e qualquer intelectual que pensasse diferente era queimado na fogueira. É claro que tinha uma alternativa que dizia isso, o cara ia lá e marcou. Mas peraí, filho, se no texto da questão está dizendo que nem todas as universidades foram estéreis, que foram ambientes de grande produção intelectual e que muitas ideias radicais surgiram contrárias à igreja, e as pessoas, mesmo assim, não foram queimadas na fogueira, morreram tranquilamente nos seus leitos de morte, como é que se pode achar uma resposta que contradiz o próprio texto da questão? Então, sim, muitos intelectuais pagaram com a vida pela perseguição da igreja, mas nem todos, a história não é total, a história não é homogênea. Então você vê o texto e você vai procurar uma alternativa que explique melhor aquilo que já está no texto. As universidades medievais, principalmente no final da Idade Média, elas começaram a formar pessoas para trabalhar para os estados nacionais nascentes. Então, o Estado Nacional da França, do cardeal Richelieu, tem um cara que estudou na universidade. Quando você vê o René Descartes, né, trabalhando para o Estado, orientando o Estado, é um cara formado na universidade. Nicolau Maquiavel fez universidade. Então, a universidade ela acabou se transformando num centro de formação de funcionários públicos de primeira linha para os estados absolutistas nascentes no final da Idade Média. Então, aí um papel diferenciado da universidade, a gente tem que estar sempre atento com isso, mas lembre-se, o texto da questão na Federal te direciona mais ou menos para essa interpretação, beleza? Bom, aí nós encerramos a parte da Idade Média, mas não encerrou a nossa aula ainda. Agora, nessa parte final, nós vamos estudar o islamismo. Então, enquanto eu vou apresentar aqui o Islã, você também avança de página aí, você vai para uma outra página, é uma página da Idade Média Oriental, que vai falar do islamismo. Já vou indicar aqui para vocês qual que é a página. Página 527, pessoal. Eu vou escrever aí no chat, página 527.
Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever agora. E se alguém quiser falar, estou colocando o fone de ouvido, você pode falar. Já está aí na sua tela, a partir da página 527, o assunto árabes e islamismo. Lembrando, né, que dessa aula aí também tem o Império Bizantino. Caso você tenha perdido a aula sobre o Império Bizantino, eu gravei uma aula e deixei aí à disposição para vocês no portal. Eu vou falar dos árabes porque, além de ser o tema mais importante dessa unidade da Idade Média Oriental, ele é um assunto que repercute até hoje, beleza? Vamos lá. Falando, portanto, sobre árabes e o islamismo. O que é o mundo árabe? Ele é uma coisa anterior ao que a gente chama de Islã. O mundo árabe é a Península Arábica. Eles eram, antes do surgimento do profeta Maomé e do próprio islamismo, ele é uma região toda fragmentada, né? Era uma região, portanto, toda separada, dividida em tribos. Essa região, ela tinha na parte interior, a chamada Arábia do Deserto, ela tinha aí esses caminhos pelo meio da Península Arábica, que eram os caminhos das caravanas de camelos, que eram guiadas pelos árabes beduínos. Já o pessoal que morava perto do litoral, que morava, portanto, perto do mar, eles eram já urbanos, né? Eram pessoas que viviam do comércio, mas viviam de um comércio que não precisava, digamos assim, ficar lá no meio do deserto. Então, a Arábia era dividida entre a Arábia Feliz, que essa está perto do mar, e a Arábia do Deserto era a Arábia dos Beduínos. E foi nessa Península Arábica que eram cultuados muitos deuses de origem grega. Essas imagens que aparecem aí, da deusa Atena, que era Alat, né, para os árabes, a deusa árabe Alusa, que era a Afrodite grega. Essa influência veio por conta da expansão de Alexandre, por conta da expansão feita da cultura grega por todo o Mediterrâneo. Os árabes acreditavam nesses deuses. Inclusive uns deuses, né, bem diferentes, eram os djinns. Não era exatamente um deus, mas eram, digamos assim, entidades de livre-arbítrio e que você podia fazer lá 3 pedidos para esses deuses, para esses djinns. E eles, então, satisfaziam o teu pedido, que muitas vezes podia trazer até mal para você. Mas, enfim, que pode causar o mal, portanto, os djinns, eles não eram pessoas do mal, mas eles satisfaziam as vontades humanas que poderiam ser más. É uma referência que existe até hoje na nossa cultura popular, a existência dos gênios, né, que é o que a gente chama aí no passado de djinns. A partir do século VI, as coisas se modificam. Nasce um menininho chamado Mohammed, né? O Mohammed, ele representa, digamos assim, aquilo que é a cultura islã, né? Quando nasce, portanto, esse menininho, que aqui está com o rosto coberto, porque na tradição islâmica não se deixa o corpo, o rosto à mostra, porque o islamismo ele nasce negando as imagens. E aqui a mãe do profeta Mohammed, a mãe do profeta Maomé, também com o rosto coberto. Essa gravura ela foi feita muito tempo depois do nascimento de Mohammed. Por isso que eles ainda mantiveram coberto os rostos aqui, embora os outros estão aqui, né, adorando, né, recebendo a verdadeira fé, a crença no único Deus. Quando o Maomé nasceu, ele ficou órfão de mãe e logo depois órfão de pai. E aí ele foi mandado para o deserto para aprender sobre as atividades econômicas. Quando voltou, já adulto, voltou para se casar. E o Mohammed logo ganhou importância dentro da sociedade que ele nasceu, a sociedade de Meca. Reza a tradição que uma certa feita, o Maomé,
ele estava passando perto da Caaba, a tenda negra em forma cúbica, quando quatro patriarcas do Islã, quatro patriarcas árabes, melhor dizendo, de tribos importantes, que haviam arrumado a Caaba, queriam ter a honra de colocar esse meteorito, a Pedra Negra, no lugar central da Caaba. Então eles combinaram, já que a gente não se acerta de qual de nós vai colocar a Pedra Negra no lugar, vamos fazer o seguinte, primeiro que passar por aqui, a gente pergunta para ele, e quem ele escolher, todo mundo respeita. E o primeiro que passou por ali foi o Muhammad. E ele já era famoso pela sua inteligência, o Maomé ele disse, tranquilo, a gente coloca um pano aqui, colocamos a Pedra Negra bem no meio, e cada um de vocês vai segurar em uma das pontas para colocar a Pedra Negra no lugar. Ora, essa época ainda havia a crença em vários deuses na Arábia. Era uma tenda que existe na Arábia, mas que na época existiam aproximadamente 400 ídolos lá dentro. E a Pedra Negra, portanto, era, digamos assim, um presente, né, desses deuses. Maomé já se destaca bem aí nesse episódio. Nessa época, o Maomé recebe também a visita do anjo Gabriel, que aparece aí na outra imagem. O anjo Gabriel, ele é aquele mesmo que fez a revelação para Nossa Senhora de que ela teria um filho, Jesus Cristo. Pois o anjo Gabriel também veio para o Maomé e disse a ele que ele era o profeta. E Alá, o único Deus. Então o Maomé, ele começa a receber os ensinamentos do anjo Gabriel, e ele tem uma tarefa pela frente que não é nada fácil. Fazer as pessoas da Arábia deixar de acreditar naquele monte de deuses que existia dentro da Caaba e defender a crença em apenas um. Um Deus que nem imagem tem. O Deus, Alá, que é o mesmo Deus dos cristãos, que é o mesmo Deus dos judeus. Aliás, né, os islâmicos, eles também se consideram descendentes de Abraão. São religiões abraâmicas que nós chamamos essas três. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Segundo a tradição, os islâmicos acreditam que eram descendentes de Ismael, um dos filhos de Abraão. Abraão, ele teve um filho com uma escrava egípcia chamada Agar, e depois teve o filho Isaac, com a própria esposa. Quando Isaac nasceu, Ismael e sua mãe, Agar, saíram da tribo de Abraão e foram para outro lugar. Segundo os islâmicos, esse outro lugar que Agar e a Ismael foram é a Arábia. Professor, isso realmente aconteceu? Como é que eu vou saber? Não tem como a gente provar que os árabes da Península Arábica são descendentes de Abraão. Não tem como fazer essa prova. Isso é uma questão de fé. Agora, uma coisa científica que nós podemos garantir para vocês. Os islâmicos efetivamente acreditam nisso. Ou seja, é um autorreconhecimento de que eles têm agora um profeta, o profeta Maomé, que revelou a eles o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Jesus Cristo para os islâmicos. Claro que os islâmicos não aceitam que Cristo tenha sido filho de Deus. Isso é um aspecto do cristianismo. Mas eles acreditam que Jesus Cristo foi também um profeta. Tanto que em uma das visitas que o anjo Gabriel fez ao Maomé, ele foi levado pelo anjo Gabriel para uma reunião bem inusitada. Ele faz uma reunião com Noé, Moisés, Jesus Cristo, e nessa reunião aparece também o Maomé. E junto estava Abraão. Ou seja, uma reunião que congrega todos os profetas. Então, Maomé é colocado no mesmo nível do judaísmo e do cristianismo quando se fala desses profetas. Seguindo adiante, pessoal. Só que as conversões feitas pelo Maomé, elas foram muito questionadas na época, né? Houve muitas críticas. Aí aparece o Maomé convertendo, portanto, os povos, né, da cidade de Meca para o islamismo,
mas essas conversões aí não foram aceitas por todos, não. Principalmente os comerciantes ficaram incomodados. Porque se você prega a existência de um novo Deus, já cria confusão. Esse novo Deus não tem estátua. E mais, o profeta Maomé mandava tirar todas as estátuas, todos os ídolos de dentro da tenda, de dentro da Caaba. Se você retira todos esses ídolos, todas essas estátuas de dentro da Caaba, os comerciantes de Meca pensaram, tá, beleza. Quem que vai vir visitar agora a Caaba que não tem mais os deuses lá dentro? Porque muito do comércio que acontecia na cidade de Meca era fruto da peregrinação de povos de toda a Arábia para indo lá visitar o Deus dentro da Caaba. Se tira esses deuses, acabava, portanto, com a peregrinação e isso afetaria diretamente o comércio. Foi por conta disso que os comerciantes se uniram e expulsaram o Maomé da cidade de Meca. Ele sai de Meca e vai para uma cidade mais ao norte, que aparece aí no mapa para você, que é a cidade de Iatrib. Em Iatrib, ele converte todos os comerciantes locais ao islamismo, a crença em Alá, ele se fortalece dentro de Iatrib, Iatrib passa a chamar-se Medina, cidade do profeta, e de lá, de Medina, Maomé vai retornar para Meca e vai entrar triunfal. Essa saída do Maomé da cidade de Meca para a cidade de Medina é o ano número 1 do calendário dos islâmicos. Aí na apresentação você vê o calendário islâmico. O calendário islâmico ele tem os meses com a duração de 28 dias. Então, se você pegar um nosso ano e dividir pelos meses do calendário islâmico, vai dar os 12 meses e ainda vai sobrar um pedacinho. Ó, sobrou esse pedacinho aqui, ó. Então aqui por fora tem os meses islâmicos e aqui por dentro os meses do nosso calendário gregoriano. Como os meses lá são mais curtos, sobrou esse pedacinho. Por isso que ano após ano, os meses do calendário islâmico não batem com os meses do calendário gregoriano. Por exemplo, o mês de Ramadã, que é o mês dedicado ao jejum entre os islâmicos, ele cai em épocas diferentes, ano após ano, no nosso calendário. Esse episódio, que nasce o calendário islâmico, a fuga de Maomé para a cidade de Iatrib, chamamos de Hégira. Os preceitos do islamismo, eles estão no O Livro, que em árabe é Al-Corão. Al é artigo, então é o livro, o Corão, é o livro. E dentre os preceitos do islamismo, nós temos o primeiro deles, o primeiro pilar do Islã, que é a Shahada, que muita gente vai traduzir aqui no Brasil como jihad. A jihad, ela é, na verdade, uma prática de testemunho. Toda pessoa que é islâmica é obrigada a testemunhar a sua fé. Tá, mas isso é uma coisa também do cristianismo, professor. O cristianismo também tem isso, né? Se você conhecer alguém que não conhece a tua religião, não conhece religião nenhuma, e a pessoa pergunta para você, você tem obrigação de testemunhar isso. Então, primeiro pilar. Segundo pilar é a salat, que é a obrigação da oração. Os islâmicos são obrigados a orar 5 vezes por dia com o rosto voltado para Meca. Claro que as orações elas são bastante rápidas, né? São algumas palavras que são ditas, não é nada muito longo, por isso 5 vezes por dia. Terceiro pilar do islamismo, aparece aí para vocês, é o Saum. A prática do Saum, ela coincide com o que nós chamamos de jejum. O jejum que é praticado nos dias do mês de Ramadã. De noite pode comer, mas de dia não. Quarto pilar, zakat, que é a caridade. A caridade, o pessoal às vezes traduz como dar esmola, mas não é exatamente a mesma coisa. A caridade é você, portanto, ser solidário com as pessoas. E, por fim, a Hajj, que consiste na peregrinação à cidade de Meca. Pelo menos uma vez na vida, todo islâmico deve ir à cidade de Meca e dar as voltas na Caaba, que representa, portanto, essa obrigação religiosa. Aí no vídeo que vai aparecer para vocês na tela, tem um momento de uma peregrinação
quando ainda era possível, né, ter aglomerações. Olha só quanta gente se reunindo para fazer as voltas em torno da Caaba, que está bem ali no centro, que é aquele cubo no centro. É uma tenda em forma cúbica. Muitas vezes as pessoas morrem nessa peregrinação, né, porque são pisoteadas, por causa da grande quantidade de pessoas que se reúne na época do Ramadã. Seguindo adiante, após a morte do profeta Maomé, deu uma confusão na sequência, né, de poder dentro do governo maometano. Os sucessores de Maomé começaram a disputar o poder entre si. Um grupo, que foi o primeiro que assumiu o poder, foi o grupo do Abu Bakr. O Abu Bakr, ele era sunita, e aí cria, portanto, né, essa divergência. Os sunitas, eles não acreditam que precisa ser um descendente direto de Maomé para ser o sucessor. Quem acredita nisso são os xiitas, que eram os partidários de Ali. Aí, Shiat Ali, os partidários de Ali. Os xiitas acreditam que apenas um sucessor, né, um parente de Maomé, possa ser o novo califa, o sucessor de Maomé. Essa divergência entre sunitas e xiitas não é a única, você está vendo que tem outros grupos, e que de dentro dos xiitas também ramificaram vários outros grupos, aqui dos sunitas também. Então dizer assim, xiita é o radical, xiita é o fundamentalista, é o cara que é o mais revoltado, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Na verdade, você vai encontrar grupos ativistas / terroristas dentro de cada um desses grupos. Vai depender dos interesses que cada um tem e do lugar onde estão inseridos. Por exemplo, aí você vê no mapa a Arábia Saudita, que ela é sunita, e o Irã, que é xiita. Tanto um quanto o outro tem grupos terroristas financiados pelos estados para atuar como inimigo em cada um dos países vizinhos. São os dois principais rivais. A expansão do Islã, ela começa na Península Arábica, conforme você vê aí. Essa expansão, ela vai para toda a Península Arábica, se estende para aqueles países aqui do Paquistão, Tajiquistão, Uzbequistão, e também ela vai se expandindo para o norte da África, para os países do Magrebe. Inclusive vão atravessar aqui o Estreito de Gibraltar e vão tomar um pedaço da Espanha que vai se estender quase até todo o norte aqui. O controle dos árabes nesses territórios não foi um império único, ele ficou subdividido em califados. Então nós temos o califado omíada, né, que foi gigantesco. Depois nós temos o califado dos abássidas, que vai se estender por regiões do mar Mediterrâneo. E daí nós temos a divisão desse enorme território em califados menores. Aí você tem o califado omíada, ele vai se fragmentar, e um dos pedaços é esse aqui, ó, na Espanha, o califado de Córdoba. Todo esse território ficou ocupado pelos muçulmanos. Eles só não tomaram conta da França porque o Carlos Martel, lá do Império Franco, conseguiu limitar essa expansão no século VIII. Aí o califado de Córdoba. Em todos esses califados, houve grande valorização da arte. Às vezes a gente pensa muito, né, o Islã como um lugar assim de atraso. Eles tiveram as bibliotecas, as chamadas casas do saber, que eram preservação de documentos antigos, fizeram manuscritos traduzidos também para o árabe, usaram as divisões de força dos arcos em ogiva para fazer abóbodas e cúpulas, trouxeram do Oriente o conhecimento da trigonometria, que permitiu a construção do astrolábio, e também trouxeram lá da China a bússola. Esses instrumentos, tanto o astrolábio quanto a bússola, foram essenciais para as grandes navegações. Enfim, a gente pode dizer que sem a existência dos árabes, provavelmente Portugal e Espanha não seriam países pioneiros nas grandes navegações, como de fato foram. Beleza? Bom, assim encerramos, né, o assunto do Islã, encerramos, digamos, o estudo da Idade Média, né, da Alta Idade Média. Na próxima semana, a gente vai estudar a Baixa Idade Média, com as cruzadas, renascimento comercial e urbano. A todos vocês, um bom almoço e até a próxima aula, pessoal. Tchau!